Considerando o maior rio da antiguidade, o Eufrates guarda eventos históricos e segredos que vão além da compreensão humana. No entanto, algo terrível está acontecendo com esse rio a cada ano que passa. Ele está se tornando cada vez mais seco. Muitos povos da Ásia Ocidental estão sofrendo com a escassez de água desse rio, que costumava ser imponente e grandioso. O pior de tudo é que os países banhados pelo Eufrates parecem não se preocupar muito com essa situação e, em alguns casos, até trabalham contra a sua recuperação. No entanto, essa seca do rio Eufrates não é apenas uma grave crise ambiental. Essa seca também está relacionada ao cumprimento de algumas profecias sobre o fim dos tempos, encontradas no livro do Apocalipse. Neste vídeo, vou revelar como o livro de Apocalipse traz informações impressionantes sobre o futuro do rio Eufrates, diretamente ligadas ao Armagedon. O Armagedon representa a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás com seus demônios. Meus queridos, será que a seca desse rio é um sinal de que estamos nos aproximando da chegada do Anticristo? O que acontecerá com a humanidade se o rio Eufrates deixar de existir? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. Meus queridos, antes de começarmos, peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ser avisado dos novos conteúdos. De acordo com o livro de Gênesis, no capítulo 2, o Eufrates é um dos rios que fluíam pelo jardim do Éden. Suas águas passavam pelo lugar que Deus criou como moradia para Adão, Eva e todos os animais no início de tudo. Já no capítulo 15 de Gênesis, vemos que Deus nomeou o rio como um dos limites da terra prometida, que seria concedida aos antecedentes de Abraão. A palavra do Senhor diz: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: dei a você e à sua descendência esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. O Eufrates nasce na atual localização da Turquia, atravessa a Síria e o Iraque e desemboca no Golfo Pérsico. Com 2.700 km de extensão, o rio é a principal fonte de água potável para milhões de pessoas nessas três nações. Além disso, suas águas são utilizadas para irrigar plantações, alimentar usinas hidrelétricas que fornecem eletricidade para mais de 1 milhão de famílias. No entanto, o que costumava ser uma região próspera e fértil está se tornando um local de medo e incerteza, à medida em que sua principal fonte de água simplesmente desaparece. De acordo com autoridades iranianas que têm acompanhado a situação do Eufrates, nos últimos 3 anos, a estação de chuva na região começou mais tarde e terminou mais cedo, resultando em uma drástica diminuição do volume de água no rio. Em alguns trechos, o leito do rio secou completamente. Em um desses pontos secos, um vídeo viralizou na internet mostrando o que pareciam ser gritos de demônios na região onde o rio Eufrates costumava passar, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso ocorre porque, de acordo com relatos, os ruídos seriam provenientes dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus e só serão libertados quando a profecia de Apocalipse 9 se cumprir. Um grupo de cientistas afirma que não é apenas a questão climática que está afetando o volume das águas, mas também a má gestão das políticas de recursos hídricos. Há quem diga, inclusive, que os governos dos países banhados pelo rio desejam que ele se seque de uma vez por todas, por motivos ainda desconhecidos. Afinal, qual o benefício a desertificação de um rio traria para a humanidade? Qual é o interesse desses governantes?
Acontece que é exatamente com a morte do rio que a profecia sobre o Armagedon se cumprirá. De acordo com a Bíblia, os reis do Oriente caminharão pela terra seca, onde o rio Eufrates costumava fluir, até o Monte Migido, onde irão lutar contra o exército de Cristo na batalha final. Vejamos o que Apocalipse capítulo 16 nos revela. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram-se, para que fosse preparado o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi também saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, assim que o rio Eufrates secar completamente, a trombeta será tocada e os demônios, aprisionados por Deus, serão libertos para destruir 1/3 da humanidade com seus 200 milhões de soldados. Vamos ler juntos o que o apóstolo João disse sobre isso. O sexto anjo tocou a trombeta, e uma voz foi ouvida vindo das extremidades do altar de ouro diante de Deus. Essa voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta para soltar os 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano específicos, e foram soltos com a missão de matar 1/3 da humanidade. Meus irmãos, e isso não vai parar por aqui. Vejamos. Serão esses 4 espíritos malignos que irão mobilizar os governantes do Ocidente a marcharem pelo Eufrates e lutarem contra o exército de Jesus. Isso significa que estamos nos aproximando cada vez mais do fim dos tempos. O processo de desertificação do Eufrates começou há 35 anos e está se acelerando. Tudo indica que o espírito do anticristo já está operando nas vidas de alguns governantes, levando-os a acelerar a seca total do rio. Embora o anticristo ainda não tenha sido anunciado, o espírito dele já está estabelecido nos corações humanos, levando-os a praticar o mal e preparar o caminho para a sua chegada. Meus queridos, vejamos o que a Bíblia diz a respeito. O apóstolo João escreveu: vocês podem conhecer o Espírito de Deus desta maneira. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Meus queridos amigos e amigas do canal, nesse momento gostaria de compartilhar um conselho com todos vocês. Não precisamos nos concentrar apenas nos rumores sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém. Também não precisamos esperar pelo anúncio de um grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que precederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso será apenas o desfecho do que já está acontecendo diante dos nossos olhos, inclusive em relação ao rio Eufrates. Você não precisa ter medo do anticristo nem da batalha do Armagedon. A palavra de Deus nos garante que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo, onde será atormentado pela eternidade. Eu entendo que tudo isso pode ser muito assustador para alguns, mas se você entregar sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor irá te guardar no dia do juízo e te conduzirá a viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino onde não haverá medo, nem dor, nem morte e nem lágrimas. Não se preocupe com o momento em que tudo isso acontecerá.
mas esteja atento a saber ao lado de quem você estará quando tudo isso acontecer. Por isso, convido a você a caminhar com Jesus, mantendo uma vida de obediência e adoração diariamente. Meus queridos, peço que, se ainda não se inscreveram no canal, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Muito obrigado por nos acompanhar e aguarde para mais conteúdos que irão te abençoar. Deus te abençoe poderosamente.